Bom, estamos já aqui agora às 4 da tarde, horário combinado. Primeiro, queria dar boas-vindas a todo mundo que se inscreveu, que está aqui participando do webinário IPEA. Nós vínhamos organizando, Paulo Levi, o Danilo Coelho e eu, vínhamos organizando os seminários IPEA de quarta-feira à tarde e tivemos que interromper, obviamente, pela pandemia. Então, agora nós estamos retomando hoje o primeiro nesse formato de webinário. Ainda estamos aprendendo a fazer recursos caseiros e tal, então já me antecipo pedindo a compreensão de tudo se houver alguma falha, que os recursos podem falhar, inclusive nós somos inexperientes nesse formato, mas nós vamos fazer o melhor possível, que eu acho que é o espírito de todo mundo nesse momento. Bom, nós planejamos iniciar esse primeiro webinário com uma fala da Ana Amélia Camarano, que vai fazer uma homenagem ao Davi Rutai, que fez grandes contribuições para a modernização e a democratização das estatísticas públicas do país e que vinha trabalhando para nos ajudar a entender melhor e compreender essa pandemia que acabou vitimando. Então, passo a palavra a Ana Amélia, que foi amiga do Davi. Por favor, né, Ana Amélia? Muito obrigada, Marco. Boa tarde a todas as pessoas. Eu vou pedir licença que eu vou ler, porque para mim é difícil falar sem ler. Eu estou procurando aqui também a minha inexperiência aqui, para me compartilhar aqui, como é que para eu achar que meu... Bom, mas eu acho que eu consigo ler aqui para vocês. Estamos aqui reunidos para discutirmos a importância de informações para a superação dessa crise, que está trazendo consequências devastadoras em termos de perdas de vidas humanas, de empregos, de renda, podendo gerar um caos econômico e social. No Brasil, falar de informações é falar do IBGE, órgão produtor e coordenador do Sistema de Informações Nacional, que saiu na frente ao incluir em um de seus levantamentos contínuos informações sobre a Covid-19, na chamada PNAD-Covid. Falar de qualquer instituição, como o IBGE, por exemplo, é falar das pessoas que a compõem e lhes dão vida, fazendo com que ela possa cumprir o seu papel. No caso de uma instituição produtora de informações, a maioria dessas pessoas não aparece quando nós recebemos uma tabela, um banco de dados ou um simples número. Não temos ideia de quantas pessoas trabalharam e por quanto tempo para que essas informações cheguem a nossas mãos. Um dos mentores intelectuais e coordenadores operacionais da PNAD-Covid foi o diretor de informática do IBGE, Davi Rutai, que morreu na noite do dia 29 de abril, aos 71 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Sua liderança à frente de uma equipe de excelência foi decisiva para que o Instituto fosse capaz de desenvolver em tempo recorde uma tecnologia para a pesquisa mencionada nesse momento crucial que o país atravessa. A coordenação da pesquisa foi a última atividade de Davi Rutai, que teve uma trajetória de excelência nos seus mais de 40 anos no IBGE. Esteve à frente das principais ações de modernização da sua história recente, destacando-se nos trabalhos relacionados ao uso e disseminação de estatísticas pela internet, a aplicação de ferramentas de tecnologias voltadas ao levantamento de bases territorial e na coordenação dos recenseamentos. Também promoveu a adoção de soluções de Big Data para atualização e aprimoramento de métodos de coleta, cadastros e bases de dados utilizados.
Como a bepiana, não poderia deixar de falar do Cyberscafé que o IBGE montava na área dos estandes dos encontros da BEP no início da primeira década dos anos 2000, utilizando sempre os últimos avanços tecnológicos. Como bem lembrado por Paulo Miranda, abre aspas, além de impressora e computadores ligados à internet, no momento que não havia Wi-Fi ou smartphone, alguns dos cybercafés eram decorados com chão de vidro, mapas nas paredes, lounges com salas, máquinas de café expresso, fecha aspas, o que também era raro na época. Tudo isso coordenado por Davi Vutai. Este combinava a excelência profissional com elegância e refinamento em tudo o que fazia. Levado precocemente aos 71 anos, quando poderia viver mais cerca de 11 anos, considerando as condições de saúde de 2018, deixou inúmeros órfãos, companheira, filha, netos, amigos, o IBGE e nós, pesquisadores, dos quais muitos nem sabiam da sua existência e do seu importante papel para os nossos estudos e pesquisas. Neste momento, além de destacar a partida precoce do Davi Vutai, gostaria de agradecer-lhe pelo legado que nos deixou e pedir que sua luz continue a iluminar e a brilhantar os caminhos do IBGE, dos nossos estudos e pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigada. Deu para ouvir, Marcos? Marcos? Ouvimos sim, Ana. Ah, que bom, que bom. Tem que habilitar seu microfone, Marcos. Tá Perfeito, obrigado, Carlinhos. Bom, ouvimos perfeitamente e muito obrigado pela homenagem mais do que justa ao Davi Vutai. Merecida, nós todos somos usuários de dados, de estatísticas públicas, que não faríamos nada sem elas. Devemos muito à contribuição que ele deu nessa área. Primeiro, antes da gente passar diretamente para a apresentação do Pedro, eu queria só lembrar um pouco sobre a questão da organização do seminário. Nós decidimos fazer toda a apresentação do Pedro, que combinamos com ele que duraria em torno de 45, 50 minutos, com todo mundo mantendo telefones e câmeras, microfones e câmeras desligados. E todas as perguntas que tiverem que ser dirigidas a ele podem ser feitas pelo chat da plataforma. Vocês podem encontrar do lado esquerdo, embaixo da tela de vocês. Tem 3 ícones ali, é o terceiro. Do lado da mãozinha, à direita da mãozinha, vocês encontram o ícone do chat, que é como se fosse um balão de história em quadrinhos, só que meio retangular. Aí, abrindo ali o chat, vocês veem a minha mensagem explicando essas regras do nosso seminário e já tem algumas manifestações ali de pessoas dando boa tarde, etc. Então, vou pedir que vocês, se desejarem fazer perguntas, façam apenas pelo chat e no final da apresentação o Pedro vai responder. E procurem se identificar. Algumas pessoas já estão com o perfil bem identificado, outras não, e aí eu peço que vocês coloquem, nesse caso, o nome de vocês na pergunta. Tá? Então, no meio de muitas tristezas nesse momento, né, é bom ter algumas alegrias também para compartilhar, e para nós que organizamos esse webinário é uma alegria poder estar retomando essa atividade que é vital para o Instituto. O Paulo Levi, que é um dos organizadores, outro dia disse, os seminários são uma das coisas que fazem da gente um instituto de verdade. Além de nós trabalharmos nos nossos próprios computadores, nós precisamos fazer os seminários. Então, estamos retomando eles aqui hoje, ainda com restrições, esse novo formato. É uma satisfação para nós. Satisfação, temos aqui já 87 pessoas aqui, um pouco de alta qualidade e que reflete a qualidade do nosso palestrante de estreia, que é o Pedro Luiz Nascimento Silva. Ele é doutor em estatística pela Universidade de Southampton, mestre em matemática aplicada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA,
bacharel e técnico em estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, a ENSE. Então, ele está desde o ensino médio ligado à ENSE, ainda é professor de mestrado, doutorado, que ele ajudou a criar na ENSE. Presidiu já o Instituto Internacional de Estatística, o Instituto Interamericano de Estatística, a Associação de Estatísticos de Surveys Internacional, e, enfim, é uma pessoa que muito nos honra para abrir essa série de webinários. Muito obrigado, Pedro. A palavra está com você. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao Marcos, ao Danilo e ao IPEA e demais colegas pela oportunidade de falar aqui no seminário do IPEA. É uma honra, sinto-me muito honrado pelo convite e vou destacar um aspecto muito rápido em relação à fala da Ana Amélia, né? Eu queria juntar-me à homenagem que ela fez ao Davi, uma perda grande para nós do IBGE, e queria registrar simplesmente que eu dou ao Davi um tributo muito grande como uma pessoa que se dedicou, que foi um lutador pelo IBGE, do IBGE, embora nem sempre eu e ele estivéssemos do mesmo lado das trincheiras. Tivemos muitos combates, mas acho que reconhecer a grandeza dos seus oponentes também é uma forma de homenagear o Davi, que nos deixou tão precocemente. Eu vou, então, agora começar a compartilhar aqui a minha apresentação. Vou indicar para vocês que, por favor, entendam tudo que vou dizer como opinião pessoal que eu vou expressar aqui. Eu não falo em nome de nenhuma instituição. Está aqui. Isso. Vocês podem ver agora os slides. Marcos? Sim, eu vejo perfeitamente. Ok. Então, o tema da minha fala hoje será pandemia, pesquisa e estatísticas públicas. E eu vou, junto com vocês, tentar apresentar uma relação de desafios que a produção de estatísticas públicas vem enfrentando, não é de hoje, mas que a pandemia ajudou a realçar, e discutir algumas perspectivas. Ao contrário de muitas apresentações que guardam o melhor para o final, eu vou começar apresentando as minhas principais conclusões e contribuições. Então, eu vou começar afirmando que o Sistema Brasileiro de Estatísticas Públicas está doente. A doença não é nova, mas a pandemia desnudou essa situação e colocou às claras muitos dos sintomas dessa doença. A doença é grave e progressiva, mas tem cura. Porém, a cura não vai ser fácil, vai exigir muito esforço em várias frentes de muitos de nós, e eu volto a refletir sobre a oportunidade de falar aqui no seminário do IPEA, como um seminário onde há muitas pessoas que têm papéis de formadores de opinião, onde eu espero que esse diálogo que teremos hoje possa ressoar e ter consequências positivas mais para frente. Para não ficar só na situação das dificuldades, eu listo aqui 5 pontos do que fazer para curar o sistema de estatísticas públicas. Eu acho que é imprescindível atualizar e reforçar o quadro legal e institucional que ampara essa produção no Brasil. Eu lembro de conversas tidas no passado recente com o Roberto Olinto, que, quando na presidência do IBGE, iniciou um trabalho de formatação de um novo projeto de lei estatística para o Brasil, conversas posteriores com Wagner Ardeu, da Fundação Getúlio Vargas, e outros na mesma direção,
e essa conversa precisa agora ganhar grau de urgência. Esses dois aspectos do quadro legal e institucional precisam acontecer para a gente melhorar a organização e fortalecer muito a coordenação desse sistema de produção de informações, que precisa aumentar a focalização no atendimento das necessidades, sejam elas já existentes ou novas, como demonstrado na ocasião da pandemia. Eu vou comentar sobre pelo menos uma ou duas dessas novas necessidades. Fazer isso vai requerer grande adaptação dos métodos e processos de produção e disseminação de informações que nós utilizamos, nós, num sentido amplo, todos os atores desse sistema, e para que ele possa ter a confiança da população, da qual todo o sistema depende, para que ele possa, inclusive, conseguir obter informação para depois trabalhar e disseminar, nós vamos precisar ampliar a transparência e o controle externo sobre os produtos e processos produzidos no âmbito desse sistema. Bem, agora que eu já falei as conclusões, espero que eu retenha vocês por mais algum tempo, porque eu vou mostrar o caminho pelo qual eu acho que posso fazer essas afirmações. Vamos começar falando um pouquinho sobre a pandemia que nos atingiu a partir de fevereiro. Ela é provocada por um vírus, o SARS-CoV-2, e causa uma doença cujo principal resultado mais frequente é a infecção respiratória aguda, e que foi, então, batizada pela Organização Mundial de Saúde com o nome de Covid-19. Ela foi detectada primeiro na China, em dezembro de 2019. Os dados mais atuais de agora a pouco sugerem que ela já infectou mais de 3,7 milhões de pessoas e já matou mais de 259 mil pessoas em todo o mundo. Podem não parecer números tão grandes, mas são imensos, porque refletem uma situação que eu, em meus 60 anos, nunca havia vivido e cuja memória coletiva para situações similares não existe, porque as pessoas mais velhas que viveram uma pandemia de escala planetária, se estão vivas, eram muito bebês ou pequenas quando ocorreu a última pandemia. Aqui é um gráfico mostrando a distribuição geográfica da incidência de casos. O país com maior incidência de casos detectada no momento em números absolutos é os Estados Unidos. E esse gráfico mostra a distribuição também da mortalidade confirmada por causas associadas à Covid nos vários países do mundo. E vocês podem ver que depois de nascer na China, essa pandemia se espalhou pelo mundo todo, mas teve uma atuação muito forte nos países da Europa, e de lá se disseminou também para outras partes, tendo agora alcançado, por exemplo, com muita intensidade a América do Norte e outros lugares. Nesse gráfico aqui, os países são coloridos conforme uma quantidade chamada de attack rate, que é definida como a taxa de casos acumulados por 100 mil habitantes. Vocês podem ver que a cor do Brasil não é das mais clarinhas e, infelizmente, com a trajetória que estamos vivendo, essa pandemia brevemente vai nos colocar com uma cor mais escura nesse mapa. Essa tabela mostra o Brasil comparado com os países mais afetados em termos de número de casos confirmados. Nós estamos na não muito honrosa posição de 9º país com maior número de casos confirmados, ainda com uma taxa de ataque menor do que os países que estão com mais casos confirmados acima de nós, mas há dificuldades na estimação dessa taxa, como eu vou comentar na sequência. Uma das questões que a pandemia colocou muito claramente foi a das fontes de informação, né? Como se trata de uma doença que afeta o mundo todo e que veio viajando para chegar nos lugares, passou a ser importante prestar atenção ao que acontece nos outros países.
E as fontes mais importantes que vêm sendo citadas e usadas pela maioria de nós estão aqui listadas: o site da Johns Hopkins University e do European Center for Disease Prevention and Control. São os concentradores que atualizam com mais velocidade e apresentam de uma forma bem organizada as informações sobre o progresso da pandemia em termos de número de casos confirmados e de óbitos confirmados associados com essa doença. A Organização Mundial de Saúde também faz esse tipo de trabalho, mas ela não conseguiu colocar ainda, em termos de uma página da internet, informações com a mesma cobertura. Ela produz boletins diários ou periódicos, onde ela contém essas informações, mas ela não tem a mesma agilidade. E eu tenho usado muito informações do site da BBC, alguns dos gráficos que eu mostrei eu tirei de lá, e tenho acompanhado com bastante interesse previsões feitas pelo Imperial College e análises sobre a progressão da doença, inclusive sobre a progressão de curto prazo e possíveis impactos das medidas de contenção sobre a evolução dos números de casos e números de óbitos. No fim do dia, nós estamos falando de uma série de organizações, algumas governamentais, outras privadas, né, no âmbito acadêmico, universitário, mas que lá no âmago dos dados que elas utilizam para produzir essas agregações, elas dependem de dados oficiais ou públicos que vêm dos países individuais. Tá? Como falamos em países, vou mostrar os dados oficiais do Brasil que estavam disponíveis ontem, a atualização feita no site do Ministério da Saúde. Nós tínhamos pouco mais de 114 mil casos confirmados e 7.921 óbitos, tá? Com uma distribuição no território que é desigual. Tem alguns estados com maior incidência de casos e de óbitos causados pela pandemia. Bem, aqui começam as perguntas, né? Nós estamos e vimos utilizando essas informações para entender a pandemia e tentar nos guiar individualmente como cidadãos, mas também governos, agentes públicos, agentes da comunidade, empresários, todos tentando entender o que está acontecendo com a pandemia. E a pergunta é: nós podemos ou devemos confiar cegamente nesses dados oficiais? A resposta, infelizmente, é não. Há fortes indícios de subnotificação, tanto de casos da doença como dos óbitos causados pela doença. Eu vou mostrar para vocês aqui uma seleção muito pessoal e aleatória de matérias que saíram sobre esses dois temas da subnotificação de óbitos, mas nesse slide eu queria chamar a atenção desse pedacinho que eu destaquei aqui, que aponta a existência de uma fonte de informação sobre número de óbitos que vem sendo usada para tentar entender a subnotificação dos óbitos pela Covid, que é o portal de transparência dos cartórios. Volto a esse tema um minuto adiante. Então, depois de mostrar essas várias matérias que têm chamado a atenção da questão da subnotificação, eu queria começar apontando dificuldades, então, do sistema de informações públicas sobre a pandemia. A principal fonte de dados públicos e oficiais é o Ministério da Saúde, que tem se esmerado e colocado com atualização frequente as informações sobre os casos confirmados e os óbitos confirmados pela doença, além das informações sobre diagnósticos de notificação compulsória da síndrome respiratória aguda grave, mas as fontes tradicionais sobre mortalidade que o país utiliza e utilizava até o início da pandemia eram as informações do Sistema de Informações de Mortalidade, que é mantido pelo Ministério da Saúde no sistema de rede, que
requer a cooperação das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde, para coligir essas informações e agregá-las nesse sistema, e o IBGE, que também tem esse papel institucional de recolher as informações sobre mortalidade através do sistema dos cartórios. Os cartórios agora apareceram como, por esse portal da transparência, que é um site agregador, como também um fornecedor de informações sobre o mesmo tema, que está fora do ambiente considerado convencional da mensuração da mortalidade. Mas ele ganhou preponderância por uma razão simples. Ele tem uma agilidade que os dois sistemas, tanto do IBGE como do Ministério da Saúde, não tinham. Os sistemas, tanto do SIM como do IBGE, eram configurados para produzir informações com uma defasagem de tempo bem maior do que tem sido possível e necessário contar nessa situação de pandemia. E para registrar um detalhe, mas que eu vou tentar usar o final para mostrar que não é um detalhe, o próprio sistema de informações de mortalidade do DataSUS, além de ter um delay, um lag de produção de informações e sua disseminação grande, tem um pedaço dele, que é a área de download de microdados do sistema, que está fora do ar há algumas semanas, não se consegue mais baixar informações tanto do SINASC, o sistema de nascimentos, como do sistema de mortalidade. Eu mesmo já escrevi aos gestores do DataSUS através do canal de comunicação do DataSUS e não tive qualquer resposta dando ou uma explicação sobre por que está fora ou uma indicação de quando essa falha será reparada para que voltemos a ter acesso aos microdados desses sistemas. Bem, essas estatísticas, eu não queria que ficasse uma impressão de que elas são ruins. Não é isso. Elas são compiladas com esforço e seriedade, mas estão sujeitas a erros de cobertura que podem ser grandes. E os indícios que nós temos observado através desse sistema do portal de transparências do cartório é de que a subnotificação de óbitos é importante, talvez o número de óbitos seja o dobro ou mais do que o número contabilizado. Há uma série de fatores que afetam essa situação. Nós tivemos, principalmente no período inicial da chegada da pandemia, falta de testes, protocolos causados pela falta dos testes, para que os testes fossem aplicados somente aos pacientes considerados mais graves. Os testes eram, até recentemente, aplicados somente em hospitais ou estabelecimentos, vamos dizer assim, de atenção primária, mas muitos óbitos ocorreram fora destes locais sem que houvesse testagem dos pacientes. Houve e já foram demonstrados gargalos, tanto na análise do material, mas também perdas dos materiais colhidos e repassados para testagem em laboratórios concentradores. E há até, lamentavelmente, interesses econômicos associados a declarações da causa do óbito na declaração. Eu já ouvi de um epidemiologista que está estudando essa questão num grupo de pesquisadores que há questões associadas com o recebimento de seguros de morte de pessoas falecidas que tivessem esse tipo de seguro, podem ter influenciado o exercício de pressões sobre os médicos para não colocar a Covid como causa de óbito, porque já teria havido indicação de que óbitos devidos à pandemia, essa causa, não seriam cobertos pelo seguro. Quem que aponta esses problemas das estatísticas de mortalidade, do número de casos e da evolução da pandemia? Pesquisadores e analistas dessas estatísticas, e eles são aliados essenciais, como de costume, na promoção da qualidade e da confiabilidade das estatísticas públicas, ao realçar os defeitos e forçar os responsáveis pela produção a melhorar o que produzem e entregar informações com a qualidade necessária.
Ao longo desse processo da pandemia, ficou também bastante evidente a dependência da infraestrutura pública, de um modo geral, para a produção e disseminação dessas informações. A maioria, o grosso das informações sobre a pandemia são informações derivadas de registros administrativos que são compilados na ponta por agentes da área de saúde. Essencialmente, os médicos emitem as declarações de óbitos e depois essas declarações de óbitos são trabalhadas no âmbito dos estabelecimentos de saúde e levadas pelas famílias e pessoas próximas dos falecidos, por exemplo, aos cartórios. Os registros, né, são agregados e compilados por duas fontes oficiais, até recentemente somente o Ministério da Saúde e o IBGE produziam as estatísticas de mortalidade, o IBGE usando os cartórios como fonte. Recentemente, o IBGE e a Saúde vinham promovendo um esforço de estimar a subcobertura dos registros de cada um deles, mediante processos de pareamento e estimação da subcobertura, e é uma iniciativa que precisa continuar para que a gente tenha melhores números da mortalidade. E fora do ambiente dessas duas instituições e agora desse portal da transparência dos cartórios, os centros que vêm produzindo pesquisa e estimativas sobre a evolução da pandemia no Brasil são predominantemente públicos. A Fiocruz, em primeiro lugar, e diversas universidades públicas, onde há grupos de pesquisa envolvidos em atividades de analisar, entender, produzir previsões, etc. O conjunto dessas instituições infraestrutura pública do país, é central nesse momento, mas eu vou argumentar ao longo do caminho, precisa de revisão e atualização para que a gente possa cumprir melhor o papel de saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, quando está acontecendo, e poder, com isso, informar melhor as decisões em geral. A infraestrutura pública é central também para o enfrentamento direto da pandemia. Os dados da última PNS que eu consegui recuperar no sítio do IBGE mostram que, em 2013, menos de 29% da população brasileira tinha cobertura de um plano de saúde. Entre as pessoas ocupadas, esse número era um pouco maior, 32,5%, mas entre os desocupados daquela ocasião, só a metade disso tinha alguma cobertura por plano de saúde. Olhando para a infraestrutura física, em termos de estabelecimentos, a situação não parece tão favorável à presença da estrutura pública, com um pouco menos de metade dessa rede de estabelecimentos na esfera pública, mas quando a gente vai olhar a distribuição de leitos de internação, e não estou aqui falando de leitos de complexidade alta, mas simplesmente leitos, o número atual é da ordem de 69% dos leitos da infraestrutura está no âmbito do SUS e 31% fora desse âmbito. Então, a infraestrutura predominante que nós temos para enfrentar a pandemia é uma infraestrutura da rede de saúde do SUS, pública, portanto, embora muitos dos leitos SUS também existam em unidades que são de gestão privada e compartilhem espaços, né, nesses estabelecimentos com leitos da infraestrutura privada. Uma breve palavra sobre medidas e principais respostas à pandemia. A principal medida que está chegando perto de todos, num certo sentido, são as medidas de distanciamento social. Nós vimos, começando ontem no Maranhão e hoje no Pará, medidas de imposição de lockdown total, né, de social obrigatório. A maioria do país ainda opera com um distanciamento social parcial, mas é provável que vejamos mais partes do nosso país adotando o lockdown mais completo nos próximos dias. As outras medidas que têm sido respostas em todos os lugares do mundo
envolvem essencialmente identificar, testar, isolar os casos confirmados e tratar dessas pessoas e, na medida das possibilidades, também os contatos dessas pessoas. Todas as medidas de resposta à pandemia, em conjunto, para que possam ser bem implementadas, requerem planejar, mobilizar e implementar aumentos de capacidade de atendimento a pacientes da doença, a localização de casos e de seus contatos, uma série de providências que requerem informação abrangente, detalhada em termos do espaço físico e tempestiva, né? E para que as pessoas possam tomar boas decisões, essas informações precisam estar à mão. E as melhores decisões serão tomadas com base nas evidências sólidas e bem analisadas que esse sistema de informações públicas precisam produzir. Os 3 caminhos principais que vêm sendo utilizados para a obtenção de informações são, primeiro, e com maior proeminência nesse momento, os registros administrativos, de onde nós temos informações sobre casos da doença, sobre os óbitos causados pela doença, sobre os resultados dos testes realizados. Nessa esfera aqui, os nossos registros ainda são bem escassos aqui no Brasil, sobre ocupação de leitos, sobre números de atendimentos feitos, etc. Do lado dos impactos das medidas que a pandemia provocou, nós temos informações sobre número de solicitações do auxílio emergencial, solicitações atendidas, solicitações negadas, auxílios pagos e valor dos auxílios pagos. Essas informações que eu citei, a gente ainda não está vendo destacadas e com facilidade de acesso, mas elas já existem, já estão sendo trabalhadas no âmbito da administração pública. Os registros administrativos precisam ser complementados por informações de pesquisas amostrais. Eu vou falar de algumas delas aqui. Uma das frentes que tem sido perseguida nesse campo é a da testagem na população, para nos ajudar a entender a subnotificação de casos. Também seriam importantes pesquisas no campo de comportamento e percepções e para avaliar impactos socioeconômicos. E entre as fontes novas ou orgânicas que vêm do mundo do chamado Big Data, temos visto a utilização de informações sobre movimentação das pessoas que vêm principalmente das grandes operadoras de telefonia que rastreiam o movimento dos aparelhos celulares, que nos ajudam a entender um pouco a adesão da população ao distanciamento social. Um sistema de informações e estatísticas públicas do futuro vai ter que coordenar e combinar bem informações dessas várias formas que a gente já vem utilizando, mas de uma certa maneira improvisada até aqui. Os impactos da pandemia também são grandes sobre a capacidade de fazer pesquisas no Brasil. E aqui eu estou me referindo a pesquisas de tipo levantamento de informações. As pesquisas presenciais de diversas instituições tiveram sua coleta interrompida ou tiveram que mudar para outros modos de coleta. A PNAD contínua do IBGE interrompeu sua coleta presencial em 16 de março, quando começou o distanciamento social, e foi migrada para a coleta por telefone em 18 de março, mas com grandes dificuldades de operação por vários motivos. O questionário dessa pesquisa é muito longo para uma pesquisa por telefone, não havia números de telefone disponíveis para uma parte grande da amostra de domicílios da pesquisa, os entrevistadores não tiveram um treinamento adequado e não tinham experiência com abordagem por telefone e tiveram que improvisar essa abordagem para tentar manter a pesquisa no ar, apesar da situação de distanciamento social. Os resultados não foram
os melhores. A coleta da pesquisa, que presencialmente levaria no máximo 2 semanas, só foi encerrada ao redor do dia 13 de abril e com 60% da amostra pretendida. Vamos ter que todos, no ambiente da produção de informações que dependem de pesquisas, evoluir para modos de coleta alternativos que não requeiram visitas a domicílios ou unidades das amostras. Em algumas das pesquisas, vamos ter que adotar múltiplos modos de coleta. As adaptações vão custar dinheiro, investimento em tecnologia, em capacitação e requerem preparação cuidadosa para que a gente possa ter dados que sejam confiáveis e que a gente possa comparar com os dados que tínhamos no passado. E aqui a falta de experiência é um desafio grande a ser vencido por todos desse segmento. O IBGE também. Esse é um tema que vem recebendo grande atenção na literatura recente, o uso de múltiplos modos de coleta e modos amparados em tecnologias de comunicação. E eu cito aqui um sítio referente a um evento organizado pela IUSP, a Associação Internacional da Demografia, de Estudos de População, em dezembro passado em Nova York, onde o tema foi esse, estatística populacional no século XXI, usando essas novas tecnologias, e há uma série, todas as palestras feitas lá estão disponíveis, além das apresentações que foram feitas lá. Eu vou mencionar agora uma resposta do IBGE, que a Ana Amélia já sinalizou, à situação de pandemia, que foi a introdução da PNAD Covid-19. E eu faço aqui um disclaimer importante. Eu colaborei como um consultor ad hoc fora do escopo da equipe interna do IBGE. A pesquisa foi inteiramente desenvolvida pelas equipes do IBGE com a colaboração de alguns assessores de fora. Na área de amostragem, eu, o Marcel Vieira, o Rafael Nishimura, e com assessoria de pessoas também que tinham experiência com pesquisas telefônicas da equipe do Vigitel e da equipe do Senado, de estatística do Senado. A PNAD Covid vai levar a campo a maior pesquisa telefônica já feita pelo IBGE. Para ficar claro, o IBGE já faz pesquisa por telefone com empresas há muito tempo, mas nesse campo de pesquisa domiciliar, a PNAD Covid é a inovação, e ela vai tentar produzir estimativas semanais associadas aos sintomas, à ocorrência de sintomas e providências tomadas em caso de sintomas da Covid, em níveis nacional e por macro-região, e também da taxa de desocupação da população de 14 anos e mais. E, uma vez por mês, estimativas mais detalhadas da taxa de desocupação e de outros indicadores do mercado de trabalho e suas variações. Considerando a importância da velocidade das informações, a expectativa é produzir resultados semanais até o último dia útil da semana após a semana de coleta e resultados mensais até 10 dias após o término da 4ª semana de coleta. E como se quer também poder monitorar variações nesse período, nos primeiros 3 meses a amostra da pesquisa será fixa, não haverá rotação amostral. Para dar perspectiva, a amostra dessa pesquisa contemplará pouco mais de 193 mil domicílios e seus moradores, que correspondem a 92% da amostra da PNAD contínua, para os quais foi possível obter ao menos um número de telefone em pareamento com base de telefones da Anatel, que foi cedida ao IBGE. Os domicílios dessa amostra, que vão ser coletados, e a coleta começou dia 4, foram entrevistados pelo IBGE na PNAD contínua presencial por até 5 trimestres. Então, é uma amostra para a qual nós temos um conjunto de informações muito ricas das entrevistas presenciais anteriores, que nós vamos poder usar para compensar perdas devido à não obtenção de telefone para poder fazer uma abordagem e as perdas que virão durante a coleta por telefone. O questionário da pesquisa tem
basicamente 6 módulos, dos quais os principais de interesse são o módulo B, que vai fazer perguntas sobre a ocorrência de 12 sintomas associados à Covid e as providências tomadas em caso de sintomas e onde a pessoa teria procurado atendimento. Essas perguntas vão ser feitas relativas a todos os moradores. No bloco das características de trabalho, também vão ser perguntadas um módulo simplificado de situação ocupacional e renda do trabalho. Há um bloco sobre rendimentos de outras fontes de todos os moradores do domicílio, tentando captar a ocorrência de recebimentos de alguns benefícios, e um bloco que entrou ao final de condição de ocupação e valor do aluguel dos domicílios, só para os domicílios alugados, e um módulo de fechamento onde basicamente se pergunta se a pessoa estaria disponível para responder ao questionário de outras formas, e-mail e por WhatsApp. A coleta será feita por cerca de 2.000 agentes treinados à distância pela Escola Virtual da ENSE. O treinamento envolve vídeos com duração de aproximadamente 3 horas. Está sendo já produzida uma página de perguntas frequentes para uso pelos agentes de coleta, que vão fazer o processo de entrevista usando tablets que já foram adquiridos para o censo de 21 e chips pré-pagos distribuídos pelo IBGE. Uma característica que não é tão boa dessa situação é que esses agentes trabalharão de suas casas e não de um call center. Não são as condições ideais para fazer a coleta de uma pesquisa telefônica, mas são as pesquisas que são viáveis nesse momento da pandemia. A expectativa é que cada agente possa completar 25 entrevistas domiciliares por semana. Os primeiros tempos de entrevista estimados pelo pessoal do IBGE, citados na nota divulgada, são de 10 minutos, mas eu acho que essa estimativa vai precisar ser revista com o andamento da coleta, e vai haver monitoramento em tempo real com o sistema de gestão da coleta do IBGE para identificar gargalos, dificuldades, estimar melhor esses parâmetros de produtividade e gestão da qualidade da pesquisa. Vale notar que o IBGE fez ao Ministério da Saúde uma proposta que está sendo analisada de testagem rápida dos moradores dos domicílios da amostra da PNAD Covid ou uma subamostra dessa, e a testagem essa que seria feita por agentes de saúde. Essa proposta está sendo analisada e aí não há ainda resposta sobre se isso vai ou não ocorrer em algum momento da vida dessa pesquisa que foi lançada agora. Eu vou agora conectar o que eu já apresentei até agora com a discussão colocada por essa pergunta. Apagão estatístico. Nos últimos dias nós vimos várias manifestações na imprensa de colunistas sobre a possível situação de um apagão estatístico vivido ou antecipado aqui no Brasil, e esse debate público reflete a percepção de que há deficiências importantes no campo das estatísticas públicas. Além do já falado sobre as estatísticas de mortalidade, nós temos dificuldades apontadas na área das estatísticas sobre o mercado de trabalho. O CAGED, que fornecia informações de registro administrativo do emprego formal, teve divulgação interrompida desde dezembro, a pretexto da modificação do sistema de coleta das informações junto às empresas, e ainda não retomou a divulgação tempestiva das informações do mercado formal. A nossa PNAD contínua, na sua modalidade tradicional, enfrentou dificuldades severas e a coleta presencial está interrompida. Eu não sei se vai haver tentativa de manter a coleta do questionário tradicional da PNAD contínua pelo IBGE. Creio que com o lançamento e dando certo a PNAD contínua, a PNAD Covid, a tentativa de manter a coleta da PNAD contínua vai ser descontinuada. E aí fica para nós a pergunta, como definir e avaliar as políticas de assistência sem as informações correntes do mercado de trabalho? E como obter informações tempestivas, por exemplo, junto ao segmento das empresas?
como migrar pesquisas populacionais para coleta por telefone, sem acesso aos cadastros de telefones, que uma medida provisória do governo tentou regular para que o IBGE tivesse acesso e, no momento, está suspensa a sua validade por liminar do STF, que hoje deveria apreciar no pleno a questão, né? Então, esses pontos que eu levanto, mais o adiamento que precisou ser feito do censo demográfico para 2021, colocam claramente na nossa sala e a nu a situação de que temos um sistema de estatísticas públicas com deficiências importantes que precisam ser enfrentadas para que nós tenhamos melhores condições de responder aos resultados da pandemia, além de responder e enfrentar a própria pandemia. Eu vou fazer uma breve referência antes de parar, me faltam 5 minutos, a outras pesquisas que estão sendo pensadas ou que foram pensadas aqui no Brasil sobre temas da Covid. Têm sido feitas pesquisas para testagem da população, não só aqui, mas em outros lugares. Eu vou falar rapidamente sobre a Austrália e a Espanha, mas também já foram feitas pesquisas na Áustria e na Itália. E a ideia dessas pesquisas é poder estimar a prevalência de pesquisas de pessoas contaminadas ou que já tiveram contato com a doença e podem ser consideradas imunizadas. São informações importantes para calibrar os modelos de previsão da evolução da pandemia. Aqui no Brasil, a primeira pesquisa a produzir resultados desse tipo foi da Universidade Federal de Pelotas, focada no Rio Grande do Sul, já fez 2 rodadas, divulgou resultados em 15 de abril e 29 de abril, e com base nessa pesquisa foram estimadas taxas de subnotificação da pandemia da doença no Rio Grande do Sul, que chegaram a 10 pessoas para cada pessoa cuja notificação foi confirmada, não notificadas, tá ok? Então, esses são números do Rio Grande do Sul, da pesquisa de Pelotas. Por que fazer essas pesquisas? Porque há claros indícios de subnotificação dos casos, e para os casos a gente não tem muita fonte alternativa como nós temos com as informações dos óbitos, tá? Pelotas está envolvida com um grupo de parceiros na realização de uma pesquisa de abrangência nacional. A notícia de ontem da página da universidade é que a coleta era prevista para ter sido iniciada ontem, em 133 cidades, para fazerem 33 mil testes a cada rodada e 3 rodadas previstas. O reitor da universidade sugeriu que esse seria o maior estudo do mundo sobre prevalência do novo coronavírus. Embaixo eu cito números da pesquisa espanhola, que vai testar quase o dobro do número de pessoas testadas em cada rodada na pesquisa de Pelotas, que é uma pesquisa que vai trazer informação muito rica, mas cuja cobertura não é nacional. A amostra da pesquisa de Pelotas não foi planejada para falar sobre o Brasil inteiro. Ela tem uma lógica diferente de organização e, por isso, ela vai fornecer informações de utilidade limitada se a gente quiser pensar o Brasil como um todo. Foram ou estão sendo planejadas pesquisas de esfera local. O governo de Pernambuco considerou uma proposta de fazer uma pesquisa lá, mas decidiu não avançar. Foi apresentada por um consórcio da Universidade Federal de Juiz de Fora ao CNPq uma proposta para fazer uma pesquisa de prevalência na região de Juiz de Fora, em 93 municípios que ele atende como município polo do sistema de saúde local. Vai a campo em breve um módulo chamado Covid da pesquisa ELSE, da qual eu vou falar um pouquinho a mais adiante. E eu tenho notícia de pesquisa sendo planejada desse tipo também no estado do Espírito Santo. Eu não conheço outras, mas talvez existam e apenas o desconhecimento do apresentador. A ELSE Covid é um módulo que vai ser feito por telefone, adicional ao estudo longitudinal da saúde dos idosos, que é uma pesquisa que foi conduzida à linha de base em 2015, foi feita
agora em 2020 a coleta presencial da segunda rodada e na amostra de 9.180 indivíduos dessa segunda rodada será feita a coleta por telefone de um questionário com 20 perguntas por morador relacionada com sintomas e providências relacionados à Covid. Tá? Em outros países, muito brevemente, na Espanha está em execução uma pesquisa com uma amostra de 64.200 pessoas para serem testadas com teste rápido, para dar resultados nacionais para as comunidades autônomas e as 53 províncias, e com rodadas previstas para repetição a cada 21 dias. Eu ainda não consegui ver resultados da rodada feita lá. A Austrália está planejando uma pesquisa para acontecer lá nas próximas semanas, e seria esse planejamento de uma amostra também usando a estrutura da pesquisa da força de trabalho para fazer testagem em domicílios. Um dado interessante é que a Austrália fez 2 pesquisas rápidas para avaliar o impacto da pandemia sobre os negócios e sobre a vida da população, com rodadas previstas para espaçamento a cada 2 ou 3 semanas, com uma amostra bem pequena, no caso da pesquisa de negócios, de 3.000 empresas, e já produzindo resultados que têm sido divulgados. Né? Então, voltando às minhas conclusões ou afirmações principais, o sistema brasileiro de estatísticas públicas está doente, a legislação está enfraquecida, desatualizada, carecendo de revisão, várias instituições da esfera pública estão enfraquecidas, principalmente por carências de financiamento, mas não só por isso. A capacidade de coordenação de ações é limitada e dependente de acordos e boa vontade, e não de arranjos institucionais sólidos. As estatísticas baseadas em registros administrativos precisam evoluir para adotar padrões de qualidade que são exigidos das principais fontes de estatísticas oficiais, e para ter a agilidade e a qualidade que delas se espera para sustentar os processos de tomada de decisão. E os métodos de pesquisa que muitos de nós vínhamos utilizando até agora eram muito dependentes de visitas presenciais, o que estaremos com dificuldades para fazer nos próximos semanas, meses, talvez até mais tempo. Vamos precisar de fazer todas essas coisas que eu menciono aqui. E eu queria terminar dizendo o seguinte: adaptação e inovação. O vírus está nos batendo bastante porque ele se adapta e inova, ele se transforma. Nós vamos precisar responder aos desafios causados pela pandemia da mesma maneira. E precisamos preservar e fortalecer a infraestrutura pública da produção estatística, porque ela é essencial para a construção e a preservação da nossa sobrevivência como sociedade, como nação. Muito obrigado a todos pela atenção, e eu vou agora me colocar à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Pedro. Maravilha! Excelente apresentação. Nós já temos algumas perguntas aqui inscritas. A professora Vasmalha Bivar gostaria de falar também. Algumas perguntas sobre o questionário, para alguns comentários também sobre questões que você abordou em relação ao CAGED, em relação ao questionário da Covid e de gráficos também, e dados que estão disponíveis também em plataformas específicas sobre o Nordeste. Você poderia dar uma olhada aí no chat e respondendo a cada uma? Eu acho que a Vasmalha poderia agora falar rapidamente, e aí depois nós passaremos as perguntas. Tá bom. Professora Vasmalha? Olá a todos. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o vídeo e me sentar direito aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o IPEA pela retomada dos seminários e afinal de contas, essa modalidade que talvez seja desafiadora nesse momento,
possa se tornar ainda mais inclusiva, porque muitas vezes, né, os seminários presenciais pressupõem um deslocamento que nem todo mundo consegue fazer, e o virtual às vezes facilita a apresentação. Ouvir o Pedro e sobre qualquer assunto é sempre uma experiência gratificante, né? Sempre tem muito o que aprender com todas as suas reflexões e todos os seus conhecimentos. Nós fomos colegas durante muitos anos e admiração recíproca. Ouvir a Ana Amélia fazer homenagem mais do que devida ao Davi e a toda a sua contribuição, todo o legado que o Davi deixa ao IBGE é extremamente comovente, e eu quero reafirmar tudo que ela disse, especialmente nessa capacidade que o Davi tinha de uma forma elegante de tentar incluir todos e às vezes até brigar com alguns, né, Pedro? Comigo também, de vez em quando. Mas sempre o IBGiano de primeira hora, né? Assim, tipo, uma perda realmente muito sofrida. Eu queria só reafirmar que o desafio, que a minha avó dizia que tem males que vêm para bem. Não que eu acho que essa pandemia traga liquidamente algum bem para a humanidade, mas ela vai nos forçar a acelerar alguns processos que já estavam na cabeça de muitos dentro do IBGE e que nós não tivemos a força. Osmália, perdemos o seu som. Eu acho que perdemos... Acho que mais de uma pessoa perdeu o som. Talvez alguém tenha apertado o botão devidamente. Então, o que eu estava dizendo é que minha avó dizia, eu espero que vocês tenham ouvido essa parte, que tem males que vêm para bem, que embora que eu ache uma pandemia algo que afeta o mundo inteiro dessa maneira, não liquidamente, o saldo é realmente das mortes, e isso é muito lamentável, mas nos força a agir, né, a acelerar o que o Pedro concluiu, né, a questão da adaptação e inovação. Muitas questões que hoje nós estamos sendo obrigados a enfrentar de forma muito acelerada já faziam parte das preocupações dos técnicos do IBGE, já faziam parte de algumas iniciativas, como foi o caso do Comitê de Estatísticas Sociais, de criar interoperabilidade entre os registros administrativos, de criar uma forma de construção do sistema estatístico, incluindo registros administrativos que pudessem compartilhar recursos e esforços e depois pudessem resultar em dados cada vez melhores. E eu, só para dizer que eu compartilho dessa visão que o Pedro tem, de que é preciso que nós façamos agora um esforço de retomar isso e de inovar. Ir aos domicílios de uma outra maneira que não seja presencial é imperativo nesse momento. E o que eu queria falar é que agora realmente está acontecendo a plenária do STF, mas ontem eu fiz uma reunião com alguns funcionários do IBGE com a representação da OAB, o seu presidente, o Felipe Santa Cruz, o Molon, o deputado Molon pelo PSB, e um representante do PCdoB, e o que a gente conseguiu, de algum modo, fazer com que houvesse esse entendimento de que o acesso a esses dados é necessário. Certamente as garantias de sigilo da informação e de confidencialidade têm que ser assegurados de alguma forma, mas o acesso é fundamental para que pelo menos uma das dificuldades, que é o número do telefone, a gente consiga pelo menos ter um caminho para solucionar. Mas todas as outras terão que ser solucionadas, né? Ontem saiu no Estadão a declaração de um diretor do IBGE dizendo que o IBGE não tem expertise. O IBGE sempre foi a instituição que inovou e criou expertise. Acho que a história do Davi Vultai é uma história nesse sentido, então nós temos que aproveitar isso
aproveitar a resiliência institucional e criar os caminhos para que nós não podemos abandonar a estatística que nos permita ver em que condições está, em condições vai evoluir no mercado de trabalho brasileiro. É fundamental isso. Fundamental para o desenho de política pública, para a reivindicação social, é fundamental para que a gente possa sair dessa situação. Muito obrigada pelo espaço. Viu? Parabéns, Pedro. Obrigado. Marcos? Pedro, você poderia tentar responder às questões? Bom, eu vou seguir aqui, ver o que eu posso fazer, tá? Perfeito. Então vamos lá. O Ananias Oliveira sugeriu aqui no chat um espaço onde podem ser vistos informações sobre a região Nordeste, estimativas de número de casos e óbitos. O Armando Cipriano Pires me fez uma pergunta se estarão incluídas as informações sobre as ocupações de postos ditos essenciais e nesses os estabelecimentos de saúde e nesses os trabalhadores da saúde. Armando, infelizmente eu não sei te responder, mas eu aconselho a acessar o site do Ministério do DataSUS e lá procurar os detalhes das informações que há disponíveis para a tabulação no Tabnet. Eu não fui procurar essas informações que você perguntou e pediu, eu não me detive nessa análise. O Pedro Simões me pergunta, no questionário da PNAD Covid, haverá alguma informação a respeito de acesso a planos de saúde? A resposta é sim. Tem uma pergunta se a pessoa tem cobertura de plano de saúde e o Marcos Rexer até já respondeu a ele, dizendo que o questionário da pesquisa já está disponível no site do IBGE. O Agnaldo Maciente informa, a transição do CAGED para o E-Social está problemática porque as pequenas empresas não têm declarado adequadamente seus desligamentos. Os saldos no atual sistema estão sobreestimados para tais estabelecimentos. Eu agradeço, Aguinaldo, o esclarecimento. O ponto que eu quis realçar é que esse e outros instrumentos da gestão, da produção de informações públicas são essenciais nesse momento e é um azar muito grande que nós tenhamos tido essa ocorrência da paralisação do CAGED simultânea com a situação que nós estamos vivendo da pandemia. Em muitas situações, o IBGE, por exemplo, demorou para colocar uma pesquisa nova no ar, porque nós passamos muito tempo fazendo duas ao mesmo tempo. A PNAD contínua é um bom exemplo. Nós a fizemos por um bom tempo, simultaneamente a antiga pesquisa mensal de emprego e a PNAD, até termos confiança no instrumento novo, estava tudo azeitado, funcionando. Infelizmente, essa migração que foi feita sem um tempo de transição entre um sistema antigo e o novo, provocou essa descontinuidade, que é uma dificuldade real para os gestores de política pública na área do trabalho. Deixa eu ver. O Pedro Simões também pergunta, é possível dizer que pesquisas econômicas conjunturais, por já serem feitas por telefone, serão menos afetadas ou então não serão afetadas? Eu não sei te dizer. Isso colegas do IBGE podem responder melhor. Eu confesso que não tenho tido tempo de interagir com eles a respeito dessa questão. Tenho focado as minhas contribuições lá com os colegas do IBGE em aconselhamento a respeito da questão amostral e do questionário da PNAD Covid. Luciana Servo, considerando o atraso de mais de um ano no acesso público aos dados do SIM e a partir de sua análise... correu aqui o chat, só um minuto, gente. Onde está? A partir da sua análise dos dados dos cartórios, você considera que devemos utilizar esses dados como base para as estimativas de taxa de mortalidade
por grupos de causa. Luciana, o dado do portal da transparência é um dado que tem sua utilidade, mas ele não é o dado mais completo. Ele tem imperfeições que vêm junto com a sua rapidez. Então, dependendo do tipo de análise que você precisa fazer, pode ser mais seguro trabalhar com os dados que vêm no canal tradicional do SIM. Mas para quem está focado nas causas de mortalidade associadas à pandemia, o portal da transparência fez um esforço de separar as causas mais correlatas, como a da síndrome respiratória aguda grave, pneumonia e outras, e você vai poder enxergar números de óbitos por essas outras causas, além dos atribuídos à Covid. O Ananias sugere que essa pesquisa publicada do PNAS ajuda a ilustrar como ter dados de qualidade. Ele só está indicando um site aqui. Fernanda Denegre, você mencionou vários registros administrativos supostamente disponíveis. Onde estão essas informações? Bom, Luciana, eu tentei passar nos meus slides links de tudo que eu andei consultando, tá? Os slides vão estar disponíveis amanhã. Deixa eu ver mais na pergunta dela. Dados em algum nível de agregação. Bom, eu não tenho acesso a informações sobre número de solicitações de auxílios emergenciais, pagamentos. Esses dados ainda não estão no domínio público, mas asseguro a você que com os sistemas que são utilizados para fazer qualquer desembolso de recurso no governo federal, esses registros estão sendo compilados e monitorados por agentes do Ministério da Economia e de outros órgãos. Eu espero que brevemente essas informações fiquem disponíveis. E esse é um exemplo que eu queria até usar para comentar, que o Brasil foi capaz de, numa situação de carência de informações, nós temos muitos cadastros, mas todos eles incompletos e que não nos davam visibilidade de uma parcela da população que atua no segmento do trabalho informal, etc., nós fomos capazes, num período muito curto de tempo, de desenvolver um aplicativo para uso em aparelho celular que mais de 70 milhões de pessoas usaram para tentar se cadastrar para receber o auxílio emergencial. Isso é fenomenal. Nós temos essa capacidade de inovar, de adaptar, e com todas as críticas que podem ser feitas, esse auxílio já chegou a uma parcela grande daqueles que precisavam do auxílio. Precisamos saber mais, precisamos cobrar dos gestores dessa área a disponibilização dessas informações. Estela, a gravidade da pandemia espelhou as fragilidades dos sistemas de informação ao necessitar usar dados. É verdade, Estela. E uma das características que ela enfatizou foi a agilidade. Nós estávamos numa zona de conforto, acomodados com os sistemas de informação de mortalidade. A pandemia nos mostrou que eles precisavam ganhar um dinamismo que eles não tinham. E tem sido importante que esse dinamismo foi produzido no caso dos óbitos e da confirmação de casos da doença Covid, mas nós não precisamos manter a complacência com a tempestividade ou a falta de tempestividade dos sistemas anteriores. Fabiola, mesmo os óbitos registrados nos cartórios nos apresentam o problema da causa constante na declaração de óbito. Grande parte dos casos são por síndrome respiratória aguda grave e não por Covid. Temos um grande gargalo na testagem da população, estamos de acordo. O Armando Cipriano fala, em Niterói estamos fechando pesquisa para identificar, a partir dos trabalhadores da saúde, suas condições de saúde e adoecimento. Um exemplo interessante de pesquisa focada numa parte da população mais vulnerável aos efeitos do espalhamento da pandemia. Luciana Servo, com relação aos dados dos cartórios, o IBGE irá abrir por causas? Poderá disponibilizar essa informação com esse detalhamento?
eu não posso responder pelo IBGE, Luciana. Por favor, use os canais de atendimento disponíveis na página do IBGE para fazer a sua pergunta. O Armando Cipriano, os inquéritos não estão incluindo a categoria ocupação para repercussão da Covid-19 em diversos segmentos. A PNAD Covid, Armando, conterá informações sobre a ocupação exercida pelas pessoas com 14 anos e mais que estiverem ocupadas. Entre as pessoas que perderam a ocupação, não creio que essa informação vai estar disponível. Deixe-me ver aqui. Carlos do IPEA. Não seria interessante acompanhar os pacientes graves por meio de pesquisa social empírica que sobreviveram à epidemia em estudo longitudinal para entender os efeitos sociais e nas condições de saúde desses indivíduos que adoeceram no longo prazo? Olha só, é uma ideia muito interessante, Carlos. Eu não sei que ator do nosso sistema poderia empreitar uma pesquisa como essa, mas imagino que é possível que caiba mais a uma instituição do tipo da Fiocruz ou da academia mais clássica, né, a condução de pesquisas dessa natureza. Não descarto que o IBGE possa ajudar, mas tipicamente não é o foco do IBGE olhar para pesquisas desse tipo que você propôs aqui. Paulo Mibielli, a PNAD Covid será feita por telefone. Como você avalia a qualidade do cadastro do IBGE para esta informação para fins de obter uma amostra para pesquisa? Pois o IBGE tentou acesso ao cadastro das empresas de telefonia, logo seu cadastro deveria ter limitações. Paulo, é assim, a amostra da pesquisa é uma amostra de domicílios que já foi coletada na PNAD contínua. Então nós temos endereços e nomes dos moradores desses domicílios disponíveis para os técnicos do IBGE, e nesse conjunto de domicílios foram colocados números de telefone por um esforço de pareamento com um cadastro de telefones que a Anatel cedeu ao IBGE. Como avalio a qualidade? Daqui a uma semana ou duas, quando tivermos os primeiros resultados, eu vou poder te responder. No momento, não sabemos. Vamos testar a qualidade do cadastro de telefones na prática, ok? Gustavo Costa, com os dados obtidos pela Caixa nesse programa de auxílio, não seria uma ótima forma de o IBGE, em parceria, fazer uma pesquisa de economia informal? Acho ótima ideia, Gustavo. Comece a trabalhar aí no IBGE com seus colegas para promover a discussão sobre esse tema. Bruno Cruz, na proposta de teste das pessoas na amostra da Covid, PNAD Covid ao Ministério da Saúde, foi também alguma proposta de acompanhamento caso as pessoas deem entrada no sistema de saúde? Certamente há um problema complexo de acesso ao prontuário, mas não seria uma informação importante? Bruno, eu não sei te responder detalhes do que foi proposto ao Ministério. Uma das características do que foi proposto era, nos domicílios em que for haver testagem, testar todos os moradores. E ocorrendo o teste positivo, ter um protocolo de encaminhamento desses moradores para o sistema de atenção em saúde na localidade que esses moradores estão, ok? Mas mais perguntas sobre isso terão que ser respondidas pelos colegas do IBGE. Francisco Cavalcante, qual é a previsão para a divulgação da primeira leva da PNAD Covid-19? Olha, Francisco, a primeira eu não tenho como precisar. O IBGE está sendo cauteloso e não firmou a data da primeira divulgação. Mas a pesquisa começou a coletar dados no dia 4. O período de coleta da amostra dessa semana são 7 dias. Então, a partir do dia 11, na semana que vem, a gente, se tudo correr bem, se não houver imprevistos,
teríamos os primeiros resultados na sexta-feira, dia 15. Mas eu não posso falar pelo IBGE, essa data só vai ser cumprida se as condições da primeira pesquisa forem satisfatórias. Eu não posso responder aqui pelo IBGE. Bem, Marcos, eu acho que tentei aqui, de forma Hernani Pires Ferreira, aquele locutor do Jockey Club, as perguntas que eu vi no chat. Sim, você cruzou a faixa final e agora eu queria também aproveitar a minha prerrogativa para fazer uma pergunta também. Você falou sobre não ter informações sobre o prazo da primeira divulgação da PNAD Covid. Você teria informação sobre planos de divulgação de microdados da PNAD Covid, se a divulgação mensal, por exemplo, vai vir acompanhada de microdados? A semanal eu duvido que seja, mas a mensal talvez? Eu não tenho essa informação ainda. É uma das perguntas que eu tenho maior ansiedade pela resposta também. Porque como eu estou aposentado, eu, como você, também só dependo da utilização e acesso aos microdados públicos. Eu esqueci, ao te apresentar, eu esqueci de mencionar que você também é pesquisador da Science, que é uma organização de professores, ex-professores e colaboradores da ENSE, e que presta serviço de pesquisa a diversos órgãos públicos e privados. É uma das suas atividades, eu esqueci de citar. Sem problemas. Bom, gente, eu acredito que estamos concluindo aqui uma apresentação bem completa, com muitas perguntas e uma interação que acho que funcionou bastante bem para a nossa estreia, né? Eu quero já iniciar o anúncio aqui do próximo seminário da semana que vem. Vai ser feito pelo pesquisador do IPEA, Alexandre Marinho. Ele é especialista em economia da saúde e, em particular, estudou muito a economia das filas para transplantes, filas para tratamentos de saúde diversos. E, nesse momento, tanto a saúde quanto as filas são muito presentes nos nossos desafios atuais. Ele vai falar bastante sobre a distribuição de leitos, que ele estudou numa nota técnica recente, que ele acabou de elaborar. Então, convido a todos para, no dia 13 de maio, voltarem a se inscrever. Mas não encerramos, o Pedro ainda vai falar. Eu tenho uma breve resposta para duas. O Cláudio Crespo perguntou aqui se a amostra semanal terá sobreposição. A resposta é: de uma semana para a semana imediatamente seguinte, não. A ideia é que a amostra de 193 mil domicílios foi dividida em 4 pedaços, ok? Cada pedaço é uma amostra menor, cobrindo todo o território nacional, uma réplica da amostra, e vai produzir resultados para aquela semana. E esses mesmos domicílios e pessoas serão entrevistadas na 5ª semana. Então, os dados dos meses serão inteiramente sobrepostos, e um mês depois, terá sobreposição. Mas das semanas adjacentes não haverá sobreposição da amostra. E um dos colegas aqui fez um comentário que ouviu o Aguinaldo Maciente, do CIMAR, do IBGE. CIMAR é o adjunto da diretoria de pesquisas, que disse que os microdados serão divulgados alguns dias após a divulgação de cada resultado, tá? Então, essas são as 2 últimas perguntas que apareceram. Mais uma vez, agradeço a todos aí pela atenção da sua participação, tá? Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos os participantes, tá? Eu reitero aqui o convite para se inscreverem novamente nos próximos seminários, a proporem seminários. Encaminhe, não aqui pelo chat, por favor, mas pelo e-mail que está disponível, que todos receberam. Sugestões sobre a organização do seminário, sugestões para a gente melhorar, talvez, a nossa plataforma. Essa aqui é limitada a 200 pessoas e nós ainda estamos pensando como vamos fazer as próximas, se vamos usar a mesma ferramenta ou outra. Eu estou satisfeito com o funcionamento dela para essa quantidade de pessoas. Hoje acho que funcionou bem. Pelo menos eu ouvi tudo, vi tudo. Não sei se outras pessoas tiveram dificuldade. Mas, enfim, conto com a colaboração de todos e até a próxima. E saúde para todos e cuidem-se muito bem. Obrigado.